Hoje vamos estudar a mais importante aliança que Deus propôs aos homens. Uma aliança bilateral, onde Deus propõe e os homens são os beneficiários. Uma aliança de salvação. Ela não é uma aliança unilateral, determinada, que Deus toma atitude e pronto, não é preciso fazer mais nada. Sim, é preciso participar desta aliança. É preciso mostrar que quer participar, quer integrar esta aliança. Alguns acham, irmãos, que a aliança de salvação, a aliança mais importante proposta por Deus, é uma aliança universalista. Isso quer dizer, Deus vai salvar todas as pessoas. E argumentam, o amor de Deus é tão grande que ele não vai permitir que ninguém se perca. Esta não é uma aliança universalista, irmãos. Não é uma aliança que diz que vai salvar todo mundo, mas diz que se você fizer alguma coisa, Deus vai fazer outra. Se, então, a forma, o formato das alianças bilaterais. Veja, por favor, o que os beneficiários dessa aliança devem fazer. Nós, os seres humanos. O Senhor propôs aliança, estabelecerei a minha aliança com vocês. Mas o que é que nós devemos fazer? Quais são as obrigações dos seres humanos? A lição apresenta 4 textos, irmãos, que mostram como deve ser esta relação. 1 João 5,13. Vida eterna aos crentes no nome do Filho de Deus. Aí está invertido, não é? Então, vocês vão ter a vida eterna. Quem que vai ter a vida eterna? Se vocês forem crentes no nome do Filho de Deus. Para ter a vida eterna é preciso crer no nome do Filho de Deus. Aí você vai ter a vida eterna. Mateus 10, 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Novamente o formato C, então. Se você perseverar até o fim, então você vai ser salvo. Segundo Pedro 1, 10 e 11. Firme na vocação e eleição. Os seres humanos têm que estar firmes na vocação e na eleição, para não tropeçar. Se você estiver firme na eleição, se você estiver firme na vocação, então você não vai tropeçar. Ainda o texto de João 6,29 diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro também da resposta do apóstolo Paulo ao carcereiro, que perguntou o que precisava fazer para ser salvo, e ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se você crer, então você vai ser salvo. A aliança de salvação, então, irmãos, é clara, ela é bilateral. Veja a experiência do apóstolo Paulo, que está na lição da nossa escola sabatina, na página 19. Paulo compreendia a natureza bilateral da aliança da salvação. Sabendo que seria executado em breve, e apesar de muitos dos seus companheiros o terem abandonado, Paulo confiantemente disse ao seu amigo Timóteo que havia cumprido sua parte no acordo. Veja o texto do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, dos versos 6 até 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo estava falando o seguinte, eu estou pronto para morrer. Por quê? Porque eu combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Parece que Paulo estava falando, irmãos, sobre as suas obras, o mérito das suas obras. Mas vejam lá, contudo, Paulo sempre foi muito claro ao afirmar que a salvação é somente pela graça mediante a fé, não pelas obras da lei. Então ele não estava, de alguma forma, olhando para suas obras ou realizações como algo que lhe rendesse o mérito diante de Deus. A coroa da justiça que o esperava é a justiça de Jesus, que pela fé reivindicou para si e a qual se apegou até o fim da sua vida.
Qual que é a coroa da justiça, irmãos, que esperava o apóstolo Paulo? Qual é a coroa da justiça que espera para nós? É a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Fazemos parte dessa aliança. Se crermos no Senhor Jesus Cristo, seremos salvos. Se quisermos a justiça do Senhor Jesus Cristo, essa justiça vai ser imputada a nós. A salvação é sempre pela graça, irmãos. Nunca pelos méritos. Não é porque fazemos boas obras que vamos ser salvos, mas somos salvos porque o Senhor Jesus nos salvou. E então, por conta de estarmos salvos, nós podemos praticar boas obras. Como é que aceitamos, como atestamos essa aceitação? Como é que mostramos que estamos honrando a nossa parte nessa aliança de salvação que Deus propõe para cada um de nós? Através da nossa obediência, através da nossa fidelidade, através da nossa lealdade a Deus. Irmãos, a questão fundamental entre os seres humanos e o Senhor Deus é que nós devemos ser leais a Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus. Veja, por favor, para concluir o estudo de hoje, Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel até a morte, então eu vou te dar a coroa da vida. Essa coroa, irmão, já está preparada. O Senhor Jesus nos preparou esta coroa da vida, ou seja, a vida eterna. E Ele quer que nós participemos dessa aliança de salvação, que é proposta por Ele. Temos um texto na Bíblia que diz assim: o Senhor nos amou primeiro, quando nós éramos ainda pecadores. Para quê? Para nos buscar e para nos salvar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos cumprir fielmente essa aliança bilateral. Se crermos no Senhor Jesus Cristo, se fizermos a sua vontade, se Ele for o nosso Senhor, o nosso Salvador, então seremos salvos. Então teremos a vida eterna. Eu e você precisamos fazer parte desta aliança. Precisamos honrar, precisamos nos comprometer com essa aliança. Deus abençoe a todos.